Olá, Jardim querido, graça e paz. Nós vamos para o nosso devocional de hoje. E o nosso devocional de hoje, ele tem por título Encorajando os Outros. É um título bem interessante e está baseado na leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 3 ao 8, que diz assim: Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando esses passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além de nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. Então essa é a palavra do Senhor. E como eu disse para vocês, o texto, do nosso devocional tem por título Encorajando os Outros. E conta a história, de deixa eu ver aqui, de um determinado indivíduo, que tinha uma filha, e essa filha o visitou junto com seu neto, e o neto dele, vestia uma roupa que ele estranhou, uma camiseta de mangas longas, com as luvas, presas, E por quê? Ele sofria de uma doença chamada de eczema crônico, que faz a pele coçar, coçar, ao ponto, de que a pessoa coça tanto, a pele, que ela fica áspera, fica dolorida, Então, nesse sentido, a roupa que ele usava era uma roupa especial para que, caso ele coçasse, por cima da roupa, ele não viesse a ferir ali, a sua pele. Então, mais na frente, a neta, desse indivíduo, estava também, irritada ali, não conseguia parar de se coçar e disse, agora eu sei o que o Carlos, ele suporta, e disse assim, eu acho que eu tinha que usar uma roupa parecida com a dele, Aí o devocional, o texto, caminha para aquilo, que nos lembrar aquilo que Paulo ele diz em 2 Coríntios, 1 do 3 ao 5, nos lembrando que Deus é um Deus misericordioso e um Deus de todo o encorajamento, é um Deus que nos encoraja em todas as situações, em todas as nossas aflições, como diz o texto, aqui, como diz o texto, para que com o encorajamento possamos encorajar outros, pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo, E qual é a reflexão? A reflexão é que às vezes Deus nos permite passar por determinadas provações, para que aquelas provações, elas sirvam para que a gente fortaleça, a nossa fé, a gente fortaleça a nossa coragem, frente às atribulações, e que ao passar por essas tribulações, aquilo fique, como uma experiência pessoal
que mais na frente pode ser utilizada para encorajar outras pessoas. Então, nesse sentido, o texto traz, né, perdão, pigarrozinho, o fruto de refluxo, né, que inclusive uma doença, né, causada por um desgaste, né, que chama de esfíncter acho que é esfíncter, ou não sei ao certo, mas a gente tem uma tampinha, né, como se fosse tipo uma tampinha em cima do esôfago, acho que é isso. Se eu tiver errado, quando a pastora Keila estiver assistindo o vídeo, ela me corrige, né, a tampinha que impede, por exemplo, que a comida nela retorne, né. Com o tempo, pela acidez, né, por vários fatores, ela vai desgastando, aí faz com que essa acidez ela fique voltando, aí dá essa tossezinha, esse pigarro, refluxo. Então, como eu estava dizendo, pronto, para quem tem, né, problema de refluxo como eu, quando a gente encontra com outros colegas, né, que também tem essa mazela, né, digamos assim, a gente já tem várias dicas, né? O que é que eu fiz para melhorar a qualidade do sono, por exemplo, porque o refluxo ataca bastante, né? Quando a gente vai dormir, você não pode comer certos tipos de comida, exemplo, leite, né, e alguns derivados de leite, carne, massa, certo? Pelo menos quando come isso tem que dar pelo menos umas 2 horas, né, antes de dormir. Procurar dormir sempre com o lado esquerdo, né, porque que pela posição, né, do nosso intestino, né, quando a gente dorme pro lado esquerdo, ele fica nesse formato aqui, como que um sifão. Comida se acumula aqui, então ela não volta, né? Se a gente dorme pro lado direito, ele fica ao contrário, então a gente fica tendo problema, né, e é muito ruim, porque várias vezes, né, quando a gente tá em crise, a gente acorda à noite com a comida voltando e a gente fica asfixiado. É como se estivesse morrendo ali sem ar. Mas aí, então, quando a gente encontra, né, aproveitando a ocasião, quando a gente encontra com outras pessoas com essa... Então a gente já dá dicas, né? Fiz o quê? Peguei umas madeirinhas mais ou menos nessa espessura aqui, botei nos pés da cama para ela ficar mais alta, porque ela mais alta, né, você vai dormir nessa posição, com a cabeça aqui nessa posição, então a comida que está aqui tem mais dificuldade de retornar. Então a gente vai aprendendo a conviver e assim, vai repassando as dicas, né? Então, mais ou menos a mesma coisa, né? Quando a gente passa por uma aflição muito grande, a gente que é cristã, a gente é encorajado, né, por Deus, né, a prosseguir, né? E esses momentos servem, né, para a gente refletir sobre o que Cristo passou na cruz, né, por cada um de nós. Então, quando a gente conta, né, com Deus para obter aí conforto, né, e força, mais na frente a gente é capaz, né, de confortar e encorajar outras pessoas. Então a gente está passando, né, a gente passou agora pelo Outubro Rosa, que rosa porque ele fazia o Outubro Rosa faz uma alusão, né, à saúde feminina, a questão principalmente com relação à questão do câncer de mama, e circularam vários vídeos, né, na internet de mulheres dando testemunho de que venceram o câncer de mama. Eu acho que até no grupo da igreja mesmo, por esses dias, alguém compartilhou o vídeo de uma determinada senhora que é uma das conhecidas da nossa querida irmã Aninha, né? Aninha Roque, que como o pastor disse, né? A gente tá para ver uma pessoa que a irmã Aninha não conheça, né? Isso é a irmã tivesse disposição, isso era um requisito bom para tentar se candidatar a vereadora, né? A questão do conhecimento, né? A melhor propaganda ela teria, né? A propaganda boca a boca. Então, brincadeiras à parte,
Então esse vídeo mostrou, né, o testemunho de uma mulher que venceu um câncer de mama, né, bem agressivo. Minha mãe, ela tem uma amiga, né, que teve que retirar os 2 seios, né, em decorrência, né, de câncer de mama. Então, por que é que eu chamo a atenção para esses vídeos? Porque esses vídeos mostram relatos de pessoas que passaram por essa doença agressiva, né, que pode levar a pessoa, inclusive, à morte, e vencendo. Hoje elas testemunham, né, que venceram, né, aquela provação e procuram, né, orientar e incentivar outras mulheres a fazerem o mesmo, né? Agora em novembro a gente tem outubro foi a campanha, né, pela saúde feminina. Agora em novembro a gente tem a campanha pela saúde masculina, né, pela questão do câncer de próstata, né? Então existe uma conscientização aí para que o homem, né, ele procure aí postos de atendimento para fazer o seu check-up, né? E é bom, né, se prevenir, porque quando a gente se previne determinados tipos de males, né, que nos assolam, a gente descobrindo com antecedência tem maior probabilidade, né, de fazer o tratamento e de se curar. Não é diferente, por exemplo, com o câncer de próstata, né? Meu pai, ele teve, e a sorte dele, né, foi que ele se cuidava. Ele a cada 6 meses, na verdade a cada ano, né, ele fazia o check-up dele, mas quando passou dos 50, a cada 6 meses, né, ele fazia o check-up, e ele descobriu exatamente por conta disso, né? Teve um câncer de próstata muito agressivo, mas que foi descoberto com antecedência, pôde fazer o tratamento, fez a retirada da próstata e hoje está aí, ó, vivo, se brincar, com a saúde melhor do que a minha. O velhinho é duro na queda, né? É forte. E assim, assim como ele passou por isso, né? Outras pessoas passaram por situações semelhantes. Essas pessoas, depois que passam por essas provações, elas têm a experiência para compartilhar, e não somente, né, orientar outras pessoas, mas encorajar outras pessoas, né, para que mantenham a sua fé na possibilidade de cura, né, desses males, né? Então, o texto ele traz essa reflexão, né, para que quando a gente passa por essas situações, né, Deus ele nos encoraja, nos dá força, né, para que mais na frente a gente possa, né, também encorajar outras pessoas, né? Então, o devocional ele termina com a pergunta aqui: quem podemos confortar por causa do que Deus nos permitiu passar? Então, vai ficar como pergunta retórica, e que a gente tenha, né, essa consciência, né, de que passando, né, por provações, Deus nos encoraja, Deus nos ajuda, e a depender da situação, no final das contas, né, Deus ele faz até como fez com Jó. Ele restitui tudo aquilo que a gente perdeu em meio às provações em dobro, né? Porque Jó foi um homem que passou por uma grande quantidade de provações, que talvez muito de nós, né, se fôssemos submetidos a metade do que ele passou, talvez a gente surtasse, né? Jó perdeu todas as suas posses. Mal chegou a notícia de que ele tinha perdido suas posses, chegou outro mensageiro dizendo que ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu a sua saúde, né? Ele perdeu ali, teve uma crise muito forte no seu casamento. Ainda teve os amigos que vieram, né, para dizer que se ele estava passando por aquela situação era porque ele tinha pecado. E Jó passou por tudo aquilo ali. No final de tudo, né, Deus deu testemunho a respeito da vida de Jó, e repreendeu os amigos, repreendeu o diabo, né, e restituiu a sorte de Jó, né?
Aí naquela situação a gente vê, ó, estava errado o diabo, estava errado o próprio Jó, né? Diz, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ele estavam errados a sua esposa e os seus amigos, né? Só quem não estava errado na situação era Deus, né? Então que a gente aprenda que em meio às provações Deus está ali, ó, do nosso lado para nos confortar, e que aquela experiência no final ela vai servir para encorajar outras pessoas. E que a gente seja cada vez mais movido e movidas, né, para poder encorajar outras pessoas, porque sinceramente pessoas e ocasiões para tentar nos colocar para baixo, né, para tentar nos desencorajar, a gente vai encontrar de rodo, né? Mas pessoas para encorajar já é um pouquinho mais difícil. Então que a gente seja esse tipo de pessoas, né? Pessoas que encorajam, né? Pessoas que motivam as outras, pessoas que têm palavras de incentivo, e é naquele sentido, né? Não for para incentivar, para encorajar, né? Para ajudar, é melhor que a gente fique na da gente, fique quietinho, não faça nada. E que Deus nos ajude, né, a sermos essas pessoas que encorajam, né, assim como Deus nos encoraja em meio às nossas provações, amém? Então vamos orar, agradecer a Deus por tudo e nos despedir. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, pela tua bondade, te louvamos, Senhor, pela tua mão poderosa a nos sustentar, Senhor. Te louvamos por tudo que tu és, Senhor. Não queremos te louvar, Senhor, por aquilo que tu nos oferece. Queremos te louvar, Senhor, cada vez mais apenas pelo que tu és. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está sempre do nosso lado, nos ajudando, nos confortando, nos orientando, nos corrigindo. E até mesmo, Senhor, nas vezes em que tu permites que passemos por aflições, nós entendemos, Senhor, que isso acontece para que a gente possa ser encorajado, e para que a gente, com isso, Senhor, venha adquirir experiência para ajudar mais na frente outras pessoas. Então, ajuda-nos, Senhor, cada vez mais a poder compartilhar as nossas experiências, onde nós claramente percebemos, Senhor, que Tu estavas a nos sustentar, estavas a nos ajudar, estavas a nos amparar. Senhor, eu quero pedir de uma forma especial que Tu esteja a abençoar a nossa comunidade. Abençoa a nossa paróquia, Senhor, cada vez mais. Paróquia, Senhor, que é conduzida pelos nossos reverendos Maurício, Cláudio Souza e reverenda Keila, Senhor. Vai trabalhando na vida de cada um deles e dela. Vai sustentando, Senhor, os seus ministérios. Vai renovando as suas forças. Vai dando cada vez mais sabedoria, Senhor, para que possam pregar a Tua palavra com ousadia, intrepidez e conforme, Senhor, está escrito nas Sagradas Escrituras, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos e irmãs de nossa comunidade. Quero te pedir de uma forma especial que Tu estejas a restituir a saúde, Senhor, daqueles e daquelas de nossa paróquia, ou daqueles e daquelas que estão ligados a algum membro da nossa paróquia, Senhor. Vai restituindo a saúde de cada um deles e delas. De uma forma especial, Senhor, eu peço a Ti pela vida da minha mãe, pela vida de Michele, Senhor. Vai restituindo a saúde delas. E te peço, Senhor, também de uma forma especial para que Tu esteja, Senhor, derramando entendimento, sabedoria na vida de cada um dos políticos, Senhor, que nesse momento em que estamos a presenciar uma guerra, Senhor, estejam a entender que não devemos ser promotores da guerra, Senhor, mas promotores da paz. Então, vai amparando cada uma daquelas pessoas, Senhor,
que nesse momento estão a sofrer os horrores da guerra. Mas derrama da tua paz sobre o mundo, Senhor. Dai-nos da tua paz e nos dá um resto de noite tranquilo, com um sono reparador, para a glória e honra do teu nome. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe cada um de vocês, cada uma de vocês. E firme e forte, porque o nosso Deus que nos encoraja é aquele mesmo que nos ajuda a encorajar outras pessoas. E que Ele nos abençoe. Amém? Tchau e até o nosso próximo devocional.